dia. Seguimos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Bom dia, abençoada Aline. Gostei desse bom dia, abençoada. Bom dia, meus amigos, como vocês estão? Já estou em casa. Graças a Deus. Pensa na saudade que eu tava desse povo aqui, gente. Já dei, Felipe. A gente até falou de você ontem pra eles. O Pablo perguntou: você lembra do Felipe? Pro Lourenço, ele falou: lembro. Ele contou que você vai abrir a plataforma da Alemanha. Então, pós-viagem, né? Tô mais loira não, é pós-viagem, dá aquela mudada na cor. A água, tudo. Eles estavam com saudade, a Isabela já tinha, alguém perguntou como foi a recepção das crianças. A Isabela já tinha uns 4 dias, que todo dia eles ficaram com os meus pais, né? E aí minha mãe mandava mensagem, falava assim: Carol, a hora que você puder liga, que a Isabela acordou te chamando hoje. Aí eu cheguei, aí ela vinha, eu sentei, aqui em casa tem uma escada, assim, na entrada, tem uma escada com, acho que uns 4 degraus, eu acho. E aí eu sentei, ela vinha, encostava em mim, me abraçava. Depois de ter me abraçado, me beijado, sabe? Toda hora ela vinha, encostava em mim, me abraçava. Acho que a bichinha tava com saudade. Eu também tava com muita saudade deles. Eu me chamou muita atenção porque a gente já fez outras viagens, né? Outras viagens, assim, até mais longas. A da China, por exemplo, foi bem longa. E eu não fiquei nessa saudade toda, não. Dessa vez foi diferente. Dessa vez foi diferente. E eu acho que eu sei por quê. E é até sobre isso que eu quero falar com vocês. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu acho que dessa vez foi diferente porque eu sinto uma mudança de fase, sabe? Ô, Paty, um beijo, viu? Existem mudanças de fases nas nossas vidas e a gente tem que ser sensível para perceber as estações que nós estamos. E antes mesmo de viajar, eu fui com o coração bem apertado, porque eu sentia uma mudança de fase aqui em casa, uma mudança de fase na gestão do nosso lar, uma mudança de fase na nossa vida familiar, sabe? Por isso que eu falei, amor, não sei se eu quero ir, mesmo querendo ir, mas eu não sei se sei lá. Ele, não, vamos. Meus pais vinham, né, vieram ficar com as crianças. Mas eu já fui assim, sabe? Eu já fui com esse coração. E algumas mudanças aconteceram enquanto a gente estava fora. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Saiba observar, analisar a estação que você está vivendo. O Senhor, Ele não nos obriga a fazer nada.
mas Ele vai permitir que circunstâncias aconteçam para que nós sejamos direcionados ao propósito e à vontade dele para nós. A nossa vida, ela não é uma situação linear, constante. Se for, é quando a linha da vida já também para de pulsar. Então não fique esperando esse momento em que a sua vida vai se tornar algo constante. Se eu iria viajar novamente? Iria, não me arrependi de ter ido. Mas desde o momento antes de ir, o Senhor já estava direcionando o meu coração para algo, para orar por algo. Eu não me arrependo, eu não deixaria de ter ido, porque nossa, foi muito forte tudo que a gente viveu. Foi muito forte tudo que a gente viveu lá, principalmente em Roma. Nossa, a gente teve um momento ali, um divisor de águas de frente à Basílica de São Pedro. Foi muito forte. Deus nos acena. Então, assim, o que a gente tem que observar? Que a nossa vida, ela é feita de estações. A nossa vida, ela vai ter altos e baixos. Ela vai ter, assim como as estações, assim como existe a primavera, assim como existe o inverno, assim como existe o outono, assim como existe o verão, na nossa vida também vão ter estações. Na nossa vida vão ter momentos onde a gente vai estar mais inclinado a se desgastar mais no trabalho. Vão ter circunstâncias onde a gente vai estar, onde vai ser necessário uma demanda maior na vida dos nossos filhos. Vão ter momentos onde você vai se sentir mais forte. Vai ter momentos onde você vai se sentir mais quebrantada. Onde você vai sentir um desejo imenso de se aquietar mais, de se acalmar mais. Pura verdade. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá errado se você quiser viver a mesma coisa todo dia, do mesmo jeito. Eu sempre falo aqui pra vocês, tomem cuidado com o que vocês veem, né? Da vida das pessoas que vocês veem aqui nas redes sociais. Porque todo mundo vai mostrar o lado bom da vida aqui. O problema é até quando esse lado bom é forjado, né? Esse é o problema. E você tem que tomar cuidado com quem você acompanha. É quando aquela bela foto que é tirada, ela é forjada assim, só para aquilo ali. Mas saiba que as pessoas, elas vão colocar na rede social, elas vão colocar aqui na rede social o lado belo da vida delas. Elas não vão colocar o lado ruim. Elas não vão colocar brigando com o marido, brigando com os filhos. Elas não vão colocar ela em prantos. Tem algumas raras exceções que fazem isso. Mas o normal é isso. O normal. E de certa forma, saiba que, por exemplo, é imprudente uma mãe trazer aqui nas redes sociais, expor o seu filho de forma indevida, por exemplo, mostrar o filho dando birra, sabe? O filho dando com algum mau comportamento. Vocês entendem o que eu quero dizer? Isso que eu tô falando pra vocês é pra gente entender um novo nível.
funciona assim. Isso não vai mudar. Só que depende de nós não sermos vítimas disso. Não seja vítima. Não viva essa ilusão. Não viva. Acompanhe as pessoas e pegue aquilo que edifica para sua vida. Mas não imagine que a vida de ninguém é essa constante, pois não é. Todo mundo tem dificuldades, todo mundo tem conflitos, todo mundo passa por desafios. O primeiro versículo que eu ensinei os meninos a memorizarem, e que eu amo esse versículo, é Eclesiastes 3:1. Eu fiz até uma musiquinha na época para eles, que diz: porque tudo neste mundo tem o seu tempo e sua ocasião. Tudo neste mundo tem o seu tempo e sua ocasião. Essa foi a linguagem que a gente memorizou, né? Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Para tudo. Para tudo. Então, saiba tirar bons sucos, bons proveitos daquilo que você tem vivido. Porque você, assim como eu, nós vamos passar por todas as estações. E no momento que a gente vai passando por essas estações, que nós saibamos aproveitar dessa estação, por mais que ela seja sombria, por mais que o sol não apareça, por mais que os dias amanheçam nublados, saiba tirar dessa estação um amadurecimento, um aprendizado. Mas o que a gente faz? Quando a gente está vivendo esses dias, essas estações, quando o desafio está grande demais, quando a gente acha que não vai conseguir, quando a gente acha que não vai dar conta, quando o casamento está indo de mal a pior, quando a educação dos filhos está muito desafiadora, quando as finanças não prosperam, quando nada vai para frente, o que a gente faz? A gente sucumbe às situações. A gente se submete às situações. Mas a gente tem que entender que essas situações, elas são oportunidades para gerar amadurecimento. Elas são oportunidades para que a gente cresça. E uma hora ela vai passar. Senta e chora. Não senta e chora, não. Pode chorar também. Mas que seja por um instante. Prestem atenção no que eu tô falando. O que eu quero dizer com vocês? Que por pior que seja a circunstância, por pior que seja, se você tiver uma postura firme nas promessas do Senhor, firme, você vai aprender com aquela circunstância. Saiba a ser grato. Saiba fazer a gestão dessas emoções de quando você está vivendo, sabe? Às vezes a vida te traz circunstâncias e você tem que saber gerir essa emoção. Primeiro para e analisa quais emoções, quais sentimentos você tem. Quais sentimentos você tem? Ah, eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo desespero, eu tô sentindo vontade de chorar, eu tô me sentindo triste. Eu não sei, parece que não ensinaram a gente a fazer isso. Parece que não ensinaram a gente a fazer isso. Não é senta e chora, é senta e pensa, avalia. Avalia, o que é que eu tô sentindo?
que eu estou sentindo? Estou me sentindo desanimada? Estou me sentindo desencorajada? Estou me sentindo travada? O que eu estou sentindo? Sabe por quê? Eu ensino isso para os meus filhos, para crianças pequenas. Eu percebo que às vezes eles não sabem lidar com o que eles estão sentindo. Ontem um deles deixou um brinquedo cair aqui, um Lego. O Lego desmontou e ele ficou furioso. E a gente age daquele jeito, quando as coisas às vezes não saem do jeito que a gente quer. Ele ficou furioso. E aí, o Pablo, a gente, falou, calma, respira. Não, mas pra ele tinha acabado, era só montar o Lego de novo. Mas pra ele, assim, o horizonte tinha desaparecido. O primeiro passo é a gente entender o que nós estamos sentindo. Para fazer a gestão das nossas emoções, é importante a gente saber o que eu estou sentindo, que emoção é essa? Sente, sentiu. Ontem eu passei o dia fazendo isso. O que tá aqui no meu coração? Eu tô com um sentimento de raiva, tô com um sentimento de tristeza, eu tô me sentindo triste, tô com raiva, mas eu também tô grata. Faça essa gestão. E aí a gente vai finalizar, depois de perceber o que nós estamos sentindo. Como que a gente vai finalizar? Nós vamos finalizar sendo gratos. Porque por mais que você tenha péssimos sentimentos, vocês colocaram aí incapaz, me sinto fraca, desanimada. Mas se você ficar só nessa zona, são níveis. Se você ficar só nesse nível, é como se você criasse um teto de ferro, uma barreira uma estrutura de ferro sobre a sua cabeça. Como se você criasse um guarda-chuva de ferro que te impede de prosseguir, que te impede de avançar. Então, depois a gente perceber aquilo que a gente está sentindo, de permitir, porque esse é o problema também, gente. Às vezes a gente está sentindo algo e a gente não se permite sentir. Por quê? Porque tudo tem que estar bem o tempo inteiro. Tudo tem que estar maravilhoso o tempo inteiro. Tudo tem que estar dando certo o tempo inteiro. Você tem que estar dando a resposta certa o tempo inteiro. Você tem que ser otimista o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Só que o problema é que, sim, a gente tem que enxergar as circunstâncias com olhos de fé e gratidão, sim. O problema é que nessa aceleração a gente nem se reconhece. E às vezes você não consegue reconhecer a estação que você está vivendo, você não consegue reconhecer o tempo que você está vivendo, você não conhece. Prestem atenção, se vocês ficarem nessa aceleração de ver, pega esse exemplo, de ver a vida perfeita das pessoas e querer a vida perfeita das pessoas e ficar nessa aceleração o tempo todo, você não vai se permitir. Você não vai permitir que você se enxergue. Você não vai conseguir se olhar e aceitar a estação, o momento que você está vivendo.
Entendem o que eu quero dizer? Não vai. Você vai passar como um trator de esteira, assim, em cima das suas emoções. Você vai passar acelerado, assim, ó. Para. O que eu tô sentindo? O que eu tô sentindo? Qual que é a situação? A situação é X. Meu problema é X. Meu dia tá assim. O que eu tô sentindo? Eu estou me sentindo péssima. Eu estou me sentindo rejeitada. Estou me sentindo triste. Estou me sentindo desanimada. Estou me sentindo incapaz. Tá tudo ruim e eu estou me sentindo assim. Se você não... Aí, ó. Até o Instagram fez festa. Quando você permite se conhecer. Se a gente não faz isso, a gente não se conhece. A gente não se conhece. E acha que tá tudo bem, mas às vezes não tá tudo bem. E se você fica nessa, você não consegue ser sensível à estação que você está vivendo. Você não consegue ser sensível à estação que você está vivendo. Entendem? Porque às vezes você está passando por um deserto. Às vezes você está passando por um inverno. E se você está passando e todo mundo passa, é necessário você ser sensível àquilo que Deus está te direcionando para que isso gere amadurecimento. Não queira pular etapas, pular estações. Elas fazem parte do amadurecimento. Não queira pular as estações, elas vão fazer parte do seu amadurecimento. Ainda mais se você der a resposta certa. Se você aproveitar para aprender. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje? Enxergue a situação e o estado que você está. Com sinceridade, com verdade. Só você e você mesma. Entendeu? Você e você mesma. O que eu tô vivendo? O que eu tô passando? Se enxergue. E depois de fazer isso, aí a gente vai passar para a segunda etapa. Que essa segunda etapa, ela é um estado de decisão. Ela não vai ser guiada mais pelo seu sentimento, pelas suas emoções, por aquilo que você sente, que determina a sua emoção. Ela não vai ser guiada mais por isso, ela vai ser guiada por uma decisão. Porque se você não faz essa primeira etapa, você pula as etapas e você não consegue perceber aquilo que precisa ser alinhado no seu coração. Presta atenção, se você pula essas etapas e quer sempre tá otimista, sempre tudo tem que estar maravilhoso, sempre tudo tem que estar certo, sempre você não para se enxergar, você pula as etapas para se reconhecer e para reconhecer o estado que você está, a estação que você está. E isso não vai gerar amadurecimento. Porque você não vai conseguir enxergar aquilo que precisa ser trabalhado no seu coração naquela etapa. O que precisa ser trabalhado no meu coração? Eu sinto isso em relação às circunstâncias. E isso gera essa emoção em mim. E como que eu vou devolver isso para a minha vida agora? Se eu não paro e não reconheço, eu não consigo devolver para o mundo real, aquilo que de fato vai gerar maturidade em mim. Entendem? Nessa segunda etapa, eu olho para essas circunstâncias, eu olho para esse sentimento, eu olho para essas emoções
e eu me posiciono em decisão, eu me posiciono em gratidão, eu me posiciono em saber que Deus é bom o tempo todo. Eu me posiciono em reconhecer que para tudo há uma ocasião certa, que há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eu me posiciono em saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo seu propósito. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo certo para todas as coisas. Então, nessa segunda etapa, eu me posiciono em relação ao que eu estou vivendo. E por mais que não haja sol, e por mais que os dias estejam nublados, e por mais que a situação seja terrível, eu decido confiar e acreditar no que o Senhor nos diz. Eu decido forjar em meu coração, e a gente já falou disso daqui em outras lives, forjar em meu coração uma força e uma coragem. Porque lembra que a gente já falou disso? Que essa força e essa coragem que a gente tanto busca, elas são fruto de um treino. Assim como a gente treina os nossos músculos, as nossas pernas, os nossos braços, a gente precisa treinar o nosso coração para que ele se torne forte, para que ele se torne corajoso. E qual melhor maneira de fazer isso do que olhando de verdade e nos enxergando de verdade nas circunstâncias que estamos vivendo? Porque quando eu olho de verdade para as circunstâncias que eu estou vivendo e eu falo, poxa, é essa, eu boto as cartas na mesa e falo, ó, é essa a situação que eu estou vivendo. Eu aceito a situação que eu estou vivendo, eu enxergo a situação que eu estou vivendo, eu enxergo como eu me sinto, eu reconheço os meus sentimentos, eu sinto. Eu não simplesmente os ignoro, mas eu sinto. E diante disso, eu decido confiar que o Senhor é bom. Por mais que eu não tenha esperança, eu decido crer. Eu decido colocar a minha fé em prática. Eu decido me posicionar. E essa segunda etapa, se você tem isso meio que programado na sua mente, se você já tem isso programado, sabendo que eu vou enxergar a situação, a circunstância, mas no final eu vou decidir acreditar, eu vou decidir agradecer, eu vou falar, por mais que eu não compreenda, por mais que eu não entenda, por mais que eu não consiga enxergar o todo, o contexto, por mais que eu não consiga compreender toda a circunstância, por mais que eu não consiga compreender tudo que eu estou vivendo, o porquê estou vivendo, porque às vezes a gente está passando por coisas e você fala assim, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Mas quando você olha e fala assim, ó, por mais que eu não consiga compreender tudo que eu estou vivendo, eu decido acreditar e confiar naquilo que o Senhor me diz, naquilo que a palavra do Senhor me diz. E eu decido crer que o Senhor é bom o tempo todo. E depois dessa segunda etapa, a gente vai por uma terceira etapa. Então, a primeira é se enxergar. A segunda é decidir ser grato. A gratidão é uma decisão. E a terceira etapa é se submeter ao Espírito em sensibilidade. É falar assim, Senhor, eu tô assim mesmo,
tô me sentindo assim, mas eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor é bom. E eu quero ser sensível àquilo que o Senhor me diz. Me dê sensibilidade para amadurecer nessa estação. Me dê sensibilidade para dar a resposta certa nessa estação. Me dê sensibilidade para ouvir a sua voz, para discernir o seu direcionamento, para discernir a sua boa, perfeita e agradável vontade, para tomar as decisões que mais sejam alinhadas à sua vontade para mim. Que o Senhor nos livre de viver a estação que nós estamos vivendo e não amadurecermos com ela. Que o Senhor nos livre de viver a estação que nós estamos vivendo e não amadurecer com elas. Eu quero amadurecer com todas as situações que eu vivo. Eu decido amadurecer. Por pior que elas sejam, eu decido amadurecer e sair mais fortes delas. É igual quando a gente aceita desafios. No esqui, o esqui, eu já falei aqui pra vocês, se alguém não ouviu, o esqui foi um desafio muito grande pra mim. E foi muito engraçado que nessa última viagem, enquanto eu tava subindo na cadeirinha, eu só pensava assim. Eu lembrando da primeira vez que eu fui subir na cadeira. A cadeira é aquela cadeirinha automática que vem, você entra, fica esperando a cadeirinha, ela vem por trás de você e você senta. Só que se você não tiver muita habilidade no esqui, você leva um tombo ali, aí você para, eles param a cadeirinha, sabe? É uma situação um pouco desconfortável se você não tiver muita habilidade no esqui. E eu lembro que a primeira vez eu caí, na primeira vez eles tiveram que parar, e isso não aconteceu só uma vez. Quando eu ia chegando a minha hora de entrar na cadeirinha, eu ficava nervosa. E nessa viagem, a hora que eu fiquei observando, assim, se tornou algo tão normal. Se tornou algo tão simples. E eu tenho certeza que isso aconteceu porque eu mudei de etapa, eu mudei de nível, os desafios mudaram. Mas se eu não enxergo os desafios que eu estou vivendo, e se eu não me posiciono diante deles, eles vão se tornar como montanhas intransponíveis, entende? Se você não enxerga o que você está vivendo e fala assim, eu estou vivendo essa situação, com realidade, ela vai se tornar algo intransponível na sua vida. Intransponível. Tudo é difícil quando não sabemos o que fazer. É verdade, só que a vida ela não vem com manual, né? Na verdade tem um manual da vida eterna aqui, né? Mas a nossa vida ela não vem falando assim, ela não é programada, né? Por mais que a gente faça planos, a palavra diz, por mais que o coração do homem faça planos, a resposta certa, a palavra final, vem do Senhor. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. É como um videogame, a gente não sabe o que vai acontecer na próxima fase. Porque o videogame de cada um tem uma configuração diferente. Então a gente não sabe o que vai acontecer na próxima fase. Mas a gente tem um passo a passo, um direcionamento. Mas a gente tem. Eu dei aqui três passos para vocês. 3 passos. Que legal, Vanessa. Parabéns, viu? 3 passos. Se enxergue.
Enxergue a sua situação. Decida ser grato por essa situação. Essa segunda é difícil, hein? A primeira até que é fácil, mas você tem que fazer ela de forma consciente. E é ruim, né? Você pensar que você vai sentir de forma consciente, que você vai se submeter a sentir verdadeiramente a dor. Não é confortável. Tem gente que prefere não fazer isso, que prefere viver anestesiado. Prefere não enxergar o que está vivendo. Vive de forma anestesiada. Só que se a gente não para perceber o que as nossas emoções nos fazem sentir, a gente não vai conseguir fazer a gestão dessas emoções. A gente não vai conseguir gerir essas emoções. E você vai ser sempre escravo de algo que está em você, mas que você não para enxergar. Você não para enxergar. Então, eu vou falar mais uma vez as três etapas. A primeira é você se enxergar. É você se enxergar verdadeiramente. Sem escamas, sem filtro, sabe? Sem filtro. Você não precisa fingir pra ninguém. Não enxerga, não finge pra ninguém. É pra você mesmo, mas você tá querendo enganar quem? Que coisa, né? A gente tenta se enganar. Se enxergue verdadeiramente. Seja sincero, honesto. A origem da palavra sincera é sincera. É sem máscara. Sincera. É sem máscara. E a segunda? Então a primeira é se enxergar verdadeiramente. E a segunda é decidir. Decidir ser grato. É decidir ser grato. É olhar para a sua realidade e falar assim: essa daí é a minha realidade. Essa daí é a minha realidade. Mas eu sou grato por ela. Essa daí é a minha realidade, mas eu sou grato. Porque para chegar no segundo degrau, eu preciso passar pelo primeiro. E se é por esse caminho que eu tô indo, por mais que eu não compreenda, uma hora ele vai fazer sentido. Por mais que eu não compreenda o desafio que eu tô passando, uma hora ele vai fazer sentido. Presta atenção, se você não dá abertura para essa gratidão, sabe aonde você vai ficar? Você vai ficar no estado da murmuração. Você vai ficar no estado do descontentamento. E se você fica nesse estado, você não muda de nível. Você não é agraciado com o amadurecimento. Entende? Você não é agraciado com o amadurecimento. É como se fosse assim, é como se nesse nível do jogo, é como se nesse nível que você tá do jogo, você tivesse ali e o jogo falasse assim pra você, ó, pra você conseguir passar pra próxima fase, tem que ter gratidão pelo que você tá vivendo. Se não tiver, você não vai ter clareza. Porque se você não tiver gratidão, você não vai ter sensibilidade pra ouvir a terceira. E a terceira é ser sensível aos direcionamentos do Senhor. É ser sensível ao alinhamento do Senhor. O que o Senhor quer alinhar? Por onde o Senhor quer me
me conduzir? Quais decisões eu preciso tomar? Gente, um passo a passo mais simples do que esse, para quem quer sair do fundo do poço, para quem tá num lamaçal e não consegue enxergar, eu nunca vi. Esse passo a passo é sucesso. Mas para ter sucesso é necessário não ter orgulho. É necessário se submeter em verdade, em humildade. A gratidão nos leva... Ela é a chave que abre a porta. Me veio até uma analogia. A primeira etapa é uma porta fechada. É uma porta trancada. A segunda etapa, que é a da gratidão, é a chave. É a chave que abre essa porta. E a terceira etapa é que depois dessa porta vão ter N caminhos. Mas existe um caminho, que é aquele que vai te levar para cumprir o propósito do Senhor. Então seja sensível a Ele. Seja sensível a Ele. Esse conteúdo dá um livro. Concordo, viu, Fabiane? Ai, gente, para finalizar, eu quero orar com vocês, declarando essa palavra. Porta fechada, chave, caminho que o Senhor preparou. Se enxergar, ser sensível, ao alinhamento, ser grato. É o contrário. Se enxergar, decidir ser grato e ser sensível ao alinhamento. Se enxergar, decidir ser grato e ser sensível ao alinhamento. Pronto, cumprindo essas 3 etapas, meu amigo, você pode passar por você pode entrar na fornalha. Você pode entrar na fornalha, que você vai sair ileso de lá. Você pode entrar na cova com os leões, que você vai sair ileso de lá. Ileso de lá. Nós, lá em Roma, a gente foi num lugar que não é tão conhecido. E que, nossa, foi maravilhoso. Eu coloquei nos stories. Eu quero até achar o vídeo do que aconteceu lá. Nós fomos na prisão, chama Prisão Mamertina, que é a prisão onde Paulo e Pedro ficaram em momentos diferentes, né? Mas os dois ficaram presos nessa prisão. E essa é aquela passagem bíblica onde Paulo adora e as cadeias se abrem. Ele adora e as cadeias se abrem. E não só a dele se abrem, mas a de todos aqueles que estavam ali se abrem. E estar naquele lugar é emocionante. E nós tivemos um momento ali que nós adoramos ao Senhor, sabe? Nós louvamos ao Senhor e a glória do Senhor encheu aquele lugar. A glória do Senhor encheu o nosso coração. Nós fomos inundados, assim, pela presença do Senhor, pelo Espírito Santo naquele lugar. E em adoração as cadeias se abrem. É isso mesmo, Denise. Então, na gratidão, na adoração, em dizer, Senhor, eu glorifico ao Senhor em todas as circunstâncias, eu glorifico ao Senhor em meio aos desafios, eu glorifico ao Senhor em meio às tempestades, eu glorifico ao Senhor na prisão, eu glorifico ao Senhor
na dor, eu glorifico o Senhor na enfermidade, eu glorifico o Senhor diante a morte, eu glorifico o Senhor diante a pobreza, eu glorifico o Senhor diante a escassez, eu glorifico o Senhor diante da enfermidade, eu glorifico o Senhor diante das palavras de maldição, eu glorifico o Senhor, eu glorifico o Senhor, eu glorifico o Senhor, eu glorifico o Senhor. Isso abre as portas. Isso abre as portas. Se nós aprendermos isso, grilhões e cadeias serão quebradas. Nós estamos debaixo de acusação, de condenação. Nós estamos debaixo, os céus estão fechados sobre nós, simplesmente porque nós não acessamos esse nível. Porque nós não acessamos a gratidão. Nós não acessamos a confiança no Senhor. Nós não acessamos esse nível de reconhecer que o Senhor é bom em todo tempo. Que não importa, Ele é bom em todo tempo. A sua vida não sai do lugar. Você não prospera porque você não passa por essa etapa. Enxergue a gratidão do Senhor. Ore a Ele, pedindo a Ele que Ele te ajude a enxergar a bondade dEle. A bondade dEle. Eu te dei um passo a passo aqui hoje dessas 3 coisas. Dessas 3 coisas, e eu volto a ler aqui. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo certo para tudo. Nem tudo vai estar sempre... Mas se você quiser passar para um próximo nível, mais forte, mais corajosa, aprenda com o nível que você está agora. Aprenda com a estação que você está agora. Aprenda. E aí o Senhor vai te levar para uma nova estação. E aí você vai olhar para aquela estação lá de trás e você vai falar assim, era só isso? Eu sofri por isso? Você vai olhar e vai falar assim, realmente foi difícil, mas hoje nem incomoda meu coração. E vai falar assim, nossa, como o Senhor é bom. O Senhor permitiu que todas essas circunstâncias acontecessem para que eu estivesse aqui, aonde estou hoje. Vamos orar? Senhor Jesus, eu oro glorificando e exaltando o nome do Senhor nessa manhã. Pai amado, o Senhor é bom em todo tempo e as tuas misericórdias não têm fim. Pai, eu oro pela vida de cada uma das pessoas que estão aqui nessa live, para que a clareza, uma clareza de mente, uma clareza nos pensamentos, venha sobre cada um de nós nessa manhã. Senhor Jesus, que nós não sejamos mais submissos às prisões, às cadeias que nos prendem, às circunstâncias difíceis que enfrentamos, às estações difíceis que estamos vivendo, mas que nós possamos governar sobre elas. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos a nos posicionar como servos de Cristo e não como servos das circunstâncias e das situações que nós vivemos. Que nós possamos nos posicionar como filhos amados que são cuidados e amados pelo Senhor em todo tempo. E mesmo em meio às nossas falhas, mesmo em meio aos nossos pecados, a graça do Senhor é transbordante sobre nós. Que em meio àquilo que nos desafia, mesmo em meio àquilo que nós achamos que não vamos conseguir, a bondade do Senhor vem e nos resgata, e nos ajuda, e nos fortalece. Pai, eu oro em nome de Jesus, que o Senhor venha fortalecer aquelas pessoas que não enxergam mais horizonte, que o Senhor venha fortalecer cada uma daquelas pessoas que não enxergam mais a saída. Pai, que um novo sopro de vida, que um novo sopro
de paz possa ser derramado sobre a vida de cada uma delas. Pai, e sobre aquelas que estavam sem direcionamento, que aquilo que nós compartilhamos hoje seja claro, vivo e verdadeiro e gere em nós um caráter forte e gere em nós um caráter forjado para avançarmos à próxima estação e o próximo nível. Eu declaro que nós vamos sair da estação que estamos vivendo maduros, fortalecidos, forjados. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Não, essa prisão não é no Coliseu. É em Roma. Mas não é no Coliseu. Chama prisão Armetina. Eu acho que lá não é muito conhecido. Então, assim, você chega, não tem nem fila para entrar, não tem fila para fazer o tour lá dentro. E a gente fez ter fila lá, porque eu acho que as pessoas descem a escada, passa ali, dá uma olhada e vai embora, né? Nós não, nós descemos e nós adoramos. Nós adoramos aquele lugar e a gente fez ter fila lá. Gente, um beijo para vocês, uma quinta-feira maravilhosa. E faça isso. Faz isso. Faz isso hoje. Segue esse passo a passo aí. Esse passo a passo aí é poderoso. Fechou? Combinado? Um beijo para vocês. Vamos mirar para o próximo nível. Vamos preparar para um próximo nível. Viu? Volta para Paris. A Luquinha tá indo aí para Paris. Vamos abrir a plataforma aí. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Um dia maravilhoso e abençoado para vocês, tá? Tchau, tchau.